Os cumprimento com a paz do Senhor. Zacarias capítulo 14. Seu versículo de número 9. Zacarias 14, versículo 9. Nós iremos hoje concluir a temática As Glórias do Milênio. Eu quero agradecer mais uma vez ao pastor presidente Orivaldo Nunes de Lima, ao pastor presidente Dom Madene, pastor José Carlos de Lima. Deus abençoe, aos demais pastores e também aos preleitores que aqui passaram. Deus continue os usando em nome de Jesus. Diz assim o texto: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Nestes 2 dias de ministração, nós entendemos, logo no período introdutório da minha fala, que nós, dispensacionalistas, seguimos uma interpretação literal das Escrituras e principalmente das profecias bíblicas. E foi dito aqui neste púlpito que os pais da igreja, ante-nicenos e pós-nicenos, eles criam em um milênio literal, em um reino literal de Cristo, em um governo de 1000 anos. O pré-milenismo, nós podemos encontrá-lo nas Escrituras e também nos escritos dos pais da igreja, ante-nicenos e pós-nicenos, como Papias, Justino Marte, Irineu, Tertuliano, também apologistas. Contudo, surge em meio aos pais da igreja uma nova interpretação essa que vem do berço de Alexandria através de Fílon, vai passar por Orígenes, e Orígenes então ele é o pioneiro entre os pais da igreja no tocante à alegoria. E após a ascensão de Constantino no governo, e é do saber dos irmãos que a igreja passou por 6 etapas. A igreja primitiva, após a morte do último apóstolo João, é possível que tenha morrido de velhice em Éfesos. Depois da morte do último apóstolo, entramos então naquilo que nós conhecemos dentro da história da igreja como a igreja perseguida, onde nossos irmãos eram violentados, nossos irmãos eram mortos na arena do Coliseu, através das feras, mas não negaram a fé. Após a transição do período da igreja perseguida para a igreja imperial, nós temos a ascensão de Constantino no governo, e ele aliou a igreja com o Estado. Isso trouxe alguns benefícios e malefícios para a igreja. Os malefícios pesaram mais na balança, porque muitos agora tinham privilégios com o Estado, e como a igreja era aliada com o Estado, muitos pagãos se diziam crentes para usufruir dos privilégios do Estado. Isso hoje não é diferente. Entretanto, quando Constantino ele enterra a espada da perseguição contra a igreja, os irmãos pararam de morrer na arena do Coliseu. Isso fez com que alguns intérpretes passaram a então acreditar que iniciava-se o período milenar, um período de paz, e Agostinho de Hipona, ele passou a acreditar que a igreja então começa a viver o milênio, que era um período de 1000 anos. Isso trouxe uma problemática, porque após 1000 anos não houve o final
do governo de Cristo de 1000 anos. Então, além de alegorizar o milênio, passaram a alegorizar também os 1000 anos. Passado muitos anos, já no século XVIII para o século XIX, houve um resgate aos estudos das profecias bíblicas. E aqui é do saber dos irmãos, e não preciso me desgastar nisso, a escatologia nunca foi debatida em concílios, porque os ataques dos heresiarcas que aconteceram, das heresias que surgiram, foram todas contra a pessoa de Cristo, quando não a doutrina da Trindade, e até mesmo contra a pessoa do Espírito. E aí nós vamos ter o concílio de Nicéia, de Constantinopla, nós vamos ter o concílio de Calcedônia, e a reforma protestante, ela não se atém também à doutrina das últimas coisas. Qual era o lema da reforma protestante? O justo viverá pela fé, e a ideia era a justificação pela fé. O seu desdobramento recai na soteriologia. Sola as Escrituras, e que as Escrituras estão acima de uma pessoa, do Papa. Isso também recai na eclesiologia. A escatologia, mais uma vez, é colocada de lado. A escatologia nos escritos de Lutero, de Calvino, era somente sobre estado intermediário, sobre o inferno. Não havia uma ideia sobre milênio, não havia uma ideia sobre arrebatamento. Isso não foi colocado na mesa acadêmica para discussão. E quando alguns homens passaram a estudar as profecias, houve então um resgate daquilo que os pais da igreja já acreditavam, que era um período milenar, um período de 1000 anos. E aí John Nelson Darby, ele passa a estudar e sistematizar a doutrina dispensacionalista, e nós, assembleanos, trouxemos para a nossa igreja aquilo que os pais da igreja já defendiam, que era um período de 1000 anos. Onde eu quero chegar com isso? Que assim o livro do Apocalipse, ele não tem uma interpretação historicista, como se ele estivesse se cumprindo durante toda a história, e nem idealista, espiritualizando os 144.000, as duas testemunhas, ou os 1000 anos. Também nós não temos uma interpretação preterista, dizendo que o livro todo do Apocalipse já se cumpriu até o ano 70. Nós temos uma interpretação futurista, com base em Apocalipse 1,19. João escreve: as coisas que vistes, as que são e as que brevemente hão de acontecer. Então o livro do Apocalipse, ele é dividido em 3 partes. As coisas que vistes, o Cristo glorificado, cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo, o seu vestido que não foi confeccionado em Damasco, Magdalo em Tiro, mas na eternidade, um cinto de ouro, os pés como latões reluzentes, e este que aparece para João em Pátimos, as coisas que vistes. As coisas que são, capítulo 2 e capítulo 3 do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E alguns entre nós, assembleanos, passaram a defender que cada igreja da Ásia corresponde a um período da história. Isso é uma inclinação ao historicismo, dizendo que a igreja primitiva era a igreja de Éfesos, a igreja perseguida Esmirna, a igreja imperial Pérgamo, a igreja medieval Tiatira, a igreja da reforma Sardes, e que nós estamos vivendo a igreja de Filadélfia, e que futuramente uma igreja apóstata Laodiceia. Não entendo dessa forma. As 7 igrejas da Ásia foram igrejas que passaram dentro daquele contexto na Ásia Menor. Contudo, há lições às 7 igrejas da Ásia. Entre tantas, e nós não teríamos tempo, é que o relatório da terra é diferente do relatório do céu. Relatório da terra, a igreja de Esmirna é pobre, relatório do céu é rica. Igreja de Filadélfia, relatório dos homens é com pouca força, mas relatório dos céus, mesmo tendo pouca força, não negou o meu nome. Mas a igreja de Laodiceia, relatório dos homens, rica sou e de nada tenho falta. Relatório dos céus, pobre, cega e nu. Leva isso para casa essa manhã. O que vale não é o que os homens dizem ao seu respeito, mas o que a eternidade fala sobre você. Mas as coisas que hão de acontecer
do capítulo de número 4 ao capítulo de número 22, e o 4 e 5 é atemporal, mas do 6 ao 18 é o período tribulacional. O capítulo 19 é a segunda vinda, e o capítulo 20 é onde está inserido 1000 anos. E qual o critério exegético para se alegorizar 1000 anos? Qual o critério exegético para se alegorizar 144.000? Como nós cremos em uma interpretação literal, nós cremos então em um período de 1000 anos. E o que eu vou dizer aqui, por favor, me entenda, para não falar que eu disse que Jesus volta dentro desses 1000 anos, ainda que eu acredito que ele volte hoje, agora. Aguardo ele a qualquer momento, de forma iminente. Mas o sábado foi colocado, instituído e ordenado por Deus para o descanso da terra. Trabalha 6 dias e descansa no 7º. Mas também tinha o sábado anual, 6 anos, e no 7º ano descansa. Contudo, por conta da violação do sábado, nós acreditamos que a terra ela tem 6.000 anos. Eu não creio na teoria de Gupp, do hiato, e nem no mundo pré-adâmico. Eu creio que a terra tem 6.000 anos. Eu não creio que entre Gênesis 1 e 2, permita-me a expressão, um Deus estabanado pega Satanás, joga na terra, ele explode a terra. E agora ele vai ter que criar tudo de novo, porque eu não creio em morte de dinossauro antes de Adão. Isso rasga Romanos 5,12. A morte entrou no mundo pelo pecado de um homem. Então não existe morte antes de Adão. Se existir morte antes de Adão, o autor do pecado seria Deus. Então nós cremos, no princípio criou Deus céus e terra, ponto. A partir do versos 2, ele vai ensinar como isso aconteceu. Ela não se tornou, ela era sem forma. Não permite que uma teoria nova do século XIX entre em nossas igrejas, acreditando que Gênesis 1 e 2, ali houve uma queda de Satanás e um Big Bang para tentar conciliar a Bíblia com a ciência. A Bíblia não foi escrita para provar para cientista. A Bíblia foi escrita para que nós pudéssemos conhecer a Deus, em parte, mas ainda assim essa parte já é suficiente para salvar o homem. Contudo, se a terra tem 6.000 anos, precisa de 1000 anos de descanso. Este é o milênio. Então é possível que essa conta bata, ainda que nós não apostamos todas as fichas. Para esse reino milenar, como nós já discorremos aqui neste púlpito, existia um administrador teocrático colocado no Éden. E ele falha e ele fracassa e deixa uma dívida na mesa de Deus. Uma necessidade gritante de um administrador teocrático para redimir não só a humanidade que está caída em Adão, mas também toda a criação que geme após o pecado. Permita-me dizer isso. Após a queda, o intelecto humano foi afetado, o sentimento do homem foi afetado e a vontade do homem foi afetada. O homem foi afetado completamente pelo pecado. E se alguém no final da pregação disser, deu o primeiro passo, porque Deus vai dar o dele, isso nunca funcionou na prática. A iniciativa de salvar o homem sempre começa em Deus. É Ele que dá o primeiro passo, para que depois o pecador dê o dele. Contudo, após a queda, Deus retoma um administrador teocrático, como foi dito aqui em Abraão. Mas depois ele vai retomar uma nação, como foi dito aqui ontem, estou recapitulando, uma nação que ele trouxe para o Sinai. E ele disse a Moisés em Êxodo 19, a partir do versículo de número 5, que essa nação teria 3 ofícios. Não confunda que Samuel teve 3 ofícios, mas os ofícios de Samuel era juiz, sacerdote e profeta. Mas o ofício de um governador teocrático é rei, sacerdote e profeta. Israel é a nação que Deus escolheu para carregar esses 3 ofícios. O ofício real,
No cativeiro babilônico, o último monarca da linhagem da prole de Salomão, Jeremias disse que da casa dele não se levantaria mais um rei. Ou seja, há uma maldição no último rei da descendência de Salomão. Dessa casa, dessa prole, dessa descendência, não levantará nenhum rei. Mas o ofício sacerdotal também foi comprometido. Porque os últimos sumos sacerdotes, e quando Lucas registra no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes o tetrarca governador da Galileia, e Lisânias da região de Traconites, e tem também um irmão da região de Abilene. Aí Lucas diz, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Lucas, ele é médico. Se fosse eu, dava logo o nome e dizia, está corrompido. Só que como Lucas é médico e tem mais ética que eu, Lucas, com a pena lucana, em sua ética, ele diz assim, sumos sacerdotes. Ele não precisa dizer mais nada. Quem é inteligente naquele tempo pegou. Não poderia ter dois. Deus só instituiu um. E só troca após a morte desse um. Se tem dois, está corrompido. Ou seja, Anás e Caifás estão corrompidos. Por isso que Deus trocou o templo pelo deserto. Veio a palavra de Deus a João no deserto. Ou seja, o ofício real comprometido, o ofício sacerdotal, os últimos, Anás e Caifás, comprometido, e o ofício profético, pediram a cabeça de João colocar em uma bandeja. E abre um parênteses, e diz a Bíblia, que Herodes gostava de ouvir João, mas por intermédio de Salomé e Herodias pediu a cabeça dele. Tem até quem gosta de te ouvir. Eu também gosto desse silêncio. Tem até quem gosta de ouvir, mas no gabinete pode pedir tua cabeça. Até sabe que Deus te usa. Até sabe que Deus é na tua vida, mas quer a tua cabeça. Israel fracassa nos 3 ofícios. Mas eu disse ontem que só um homem pode cumprir os 3 ofícios. Jesus, ele cumpre. E na genealogia, Jesus não vem de Salomão. Porque da casa de Salomão não se levantará mais nenhum rei. Só que a semente do Messias, que vem de Davi, não passa por Salomão, passa por um dos filhos de Davi, que talvez você nem conheça, mas se ler a genealogia pega, é Natã. Esse Natã não é o profeta, porque a semente não está nos cavalos de Salomão, mas está nas jumentinhas de Natã. Se Satanás pensou em corromper a semente que vem de Salomão, Deus escondeu a semente em Natã. E a pergunta é, ele é rei? Ele não é rei. Ele é rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus cumpre o ofício real, mas ele é sacerdote, não segundo a ordem de Arão, mas ele é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele cumpriu os 2 ofícios. A pergunta que permeia é, ele cumpre o ofício profético? Disse Moisés, Deus levantará o maior dos profetas. Jesus, ele cumpre os 3 ofícios, e os magos sabiam disso. Quando foram visitar Jesus na casa de Jesus, fizeram conexão no palácio de Herodes, e perguntaram, onde é nascido o rei dos judeus? Porque eles viram uma estrela no Oriente. Permita-me uma crença naquele tempo, quando nós do Ocidente, eu não sei você,
Mas quando eu era criança, não era crente, quando via uma estrela cadente, eu já gritava: faça um pedido. Você não é desse tempo. Mas no Oriente havia uma crença pagã. Se visse uma estrela cadente, é porque um rei vai cair e um outro vai levantar. Quando os magos disseram a Herodes: vimos uma estrela do Oriente e viemos adorar aquele que é rei dos judeus, perturbou Herodes. Eu vou dizer, não vou dar outra oportunidade, e se pegar vai apanhar e não vai nem perceber. Por que Herodes não quer que Jesus reina? Porque se Jesus reinar, ele perde o trono. Quando os magos chegaram na casa de Jesus, eles levaram ouro, incenso e mirra. Ouro, ele é rei. Incenso, ele é sumo sacerdote. Mirra, ele é o profeta. Jesus cumpre os 3 ofícios, mas há um detalhe: porque só Ele pode redimir? Porque só Ele é o Boaz. Tem que ser parente remidor. E para ser parente remidor, permita-me usar uma teologia de Anselmo de Cantuária. Anselmo de Cantuária, com uma mente brilhante, ele defendeu a seguinte tese: o ofensor é Adão e o ofendido é Deus. Se o ofensor é Adão e a sua natureza é humana, para satisfazer a justiça de um Deus santo e justo, um anjo não pode redimir nem a criação e nem a humanidade. E por quê? Porque a natureza do anjo é incompatível à natureza do ofensor. Deus é amor, mas Tertuliano já havia dito: em todos os seus atributos morais, a justiça acompanha todos. Deus poderia dizer: deixa essa dívida de Adão para lá e finge que nada aconteceu. Ele não pode. Por quê? Não nega-se a si mesmo, ele é justo. E se ele é justo, a dívida precisa ser quitada. E não dá para mandar um anjo no lugar do ofensor, porque a natureza do anjo não é compatível à natureza daquele que ofendeu a justiça e a santidade de Deus. Anjos são espirituais. Por isso Jesus em Hebreus, ele é maior do que os anjos. Maior do que os anjos em essência e maior do que os anjos em natureza. Por que maior em essência? Porque os anjos são criados e ele é criador. João 1,3: sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses 1,16: ele criou todas as coisas visíveis e invisíveis. E ele não só criou, Hebreus 1,3: ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é maior do que os anjos em essência, porque os anjos são criados e ele é criador. Mas ele é maior do que os anjos em essência, porque os anjos não podem ser adorados. Quando um apóstolo se prostrou diante dos anjos, um anjo disse: levanta, adorar só a Deus. Mas quando Jesus nasceu, Deus deu ordem aos anjos: adore o menino. Isso é coisa da minha cabeça, não pregue e nem considere, só ouça. Imagina os anjos pensando: adorar o menino? Quando alguém quis adoração, foi expulso com uma terça parte. Aprendemos a adorar só a Deus, mas agora vamos adorar o menino? Antes que os anjos pensassem, Deus disse aos anjos: a quem de vós me chamou de pai? E a quem de vós eu chamei de filho? Como manda quem pode, obedece quem tem juízo. O meu primogênito eu introduzi no mundo, e a todos os anjos de Deus. Se não quer adorar, os anjos fazem: o adorem. Ele é maior do que os anjos em essência,
mas ele é maior do que os anjos em natureza. E por que em natureza? Porque a natureza do anjo é espiritual, e ele assumiu uma natureza humana, sendo em forma de Deus. Alguém poderia dizer, mas ele era uma forma, ele não era Deus. Antes que tu pense isso, se você pegar um iPhone 16 e pegar um Samsung S20 e colocar ao lado, ele pode ter a mesma forma. Mas se na Grécia isso acontecesse, não iria usar a palavra morfê, iria usar a palavra esquema. Se você for em São Paulo e falar esquema, ele já sabe que é algo que não presta. A palavra grega esquema tem o mesmo formato, mas não carrega as mesmas qualidades e essência. É Samsung, é iPhone. Mas se tem um iPhone 16 e aqui de fábrica um outro iPhone 16, você não usa esquema, você usa morfê. Tem o mesmo formato, mas carrega a mesma essência. Estou dando papinha para entender. Quando Paulo diz sendo em forma de Deus, não usou esquema, usou morfê. O que ele está dizendo é em forma de Deus, é Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus. Kenosis, esvaziou-se. E olha que eu já vi assembleano dizer que esvaziar é deixar atributo. Como você pode deixar aquilo que é inerente ao seu caráter? Água nunca deixará de ser H2O, é essência. O que ele deixou? Ele abriu mão dos privilégios, abriu mão de uma glória, mas não pode abrir mão de atributos que são inerentes e estão atrelados nele. Isso é um equívoco teológico terrível. Sendo em forma de Deus, esvaziou-se de si mesmo, sendo semelhante aos homens, obediente até a morte de cruz. Ele se fez menor do que os anjos. Quando? Quando assumiu a natureza humana. Mas ele é maior do que os anjos, porque Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome, estou sentindo Deus aqui. E lhe deu um nome que é acima de todos os nomes. E chegará o dia, diante de anjos não, mas diante dele, toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, e vão confessar que ele é Kyrios, que ele é Senhor. Permita-me, a ideia de Anselmo de Cantuária os anjos não podem quitar a dívida, então não pode remir a criação e nem redimir a humanidade. Como nós estamos em Hebreus com Hebreus fica melhor. Hebreus 10, versículo 5, ainda que orelha me furaste, mas não teria tempo para isso, mas é como se Deus, permita-me, é como se Deus desse um tapa na mesa e dissesse: oblações e sacrifícios não quero mais, corpo me prepara. Sabe o que Deus está dizendo? Sangue de animais só protelam, mas a natureza do animal, assim como a do anjo, não pode quitar a dívida. Por quê? Porque é incompatível a natureza do ofensor. Se o ofensor é homem e é Adão, o ofendido precisa que alguém quite a dívida. É por isso que veio o mistério da encarnação. Por isso ele se fez carne, para assumir a mesma natureza daquele que pecou. Se em Adão todos caem, então vem o último Adão na mesma natureza do primeiro que caiu. Por isso que nos congressos de jovens em Romanos 12, só se lê a última parte do versículo 2, e não vos conformeis com esse mundo. É interessante, faz parte da teologia prática, mas se esquecem do principal. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ou pela compaixão da sua tradução, que vos apresenteis. A palavra apresentar no grego é se apresentar de uma vez por todas, como sacrifício. A palavra sacrifício no grego tem caráter de vítima, ou seja, o cordeiro que vai para o altar não pede para voltar. Obreiro que entrou no ministério, entrou de uma vez por todas, não dá mais para voltar. Quem se apresenta de uma vez por todas. Aí Paulo diz: como sacrifício vivo, diga bem forte, vivo,
diga santo, diga agradável. Ok, Paulo está dizendo, o sacrifício tem que se apresentar, mas tem que se apresentar santo e agradável. E só tem 2 sacrifícios vivos na Bíblia. O primeiro é Isaac. Pega o menino, amarra ele, levanta o cutelo. Quando levanta o cutelo, o anjo diz, pare, eis ali o carneiro. Por isso que Abraão viu meu dia e se alegrou. Ele viu a maquete do Calvário. Isso é uma outra história. Aleluia. Mas por que pare? O sacrifício não é vivo? É vivo, mas não é santo. Então não é agradável. Mas tem um outro sacrifício que vem e é vivo. A pergunta é santo? 2 Coríntios 5:21, Paulo disse, ele não cometeu pecado. 1 Pedro 2:22, Pedro diz, nele não há pecado. Se continuar dando glória, eu vou falando. João 6,69, João diz, ele é o santo de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 15, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Mas alguém poderia depois do culto dizer, pastor Orisvaldo, eu protesto com o pregador. Por quê? Porque ele trouxe 4, Pedro, Paulo, João e autor aos Hebreus. Os 4 é do time de Jesus, não vale. Então vou te trazer 4 que jogavam contra para ver se vale. Mateus 27, Judas disse, traí sangue inocente. Não dê glória não, está 4-1. A mulher de Pilatos, a Claudinha Prócula, disse, sonhei com este homem e sofri por causa que ele é justo. 4-2. Pilatos lavou as mãos e disse, ele é justo. Está 4-3. Pode pôr na minha conta essa. Desde as 9 da manhã, mais ou menos 10 para as 3 da tarde. Um ladrão olhou e disse, este mal nenhum fez. Tu tá achando que eu vim de Moçambique, comi rato para chegar aqui em Maceió e empatar? Quando ele entregou o Pai e o Espírito, tem um centurião 007 olhando e dizendo, verdadeiramente, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele é santo. Ora, suribeque. Oh glória! Sinta Deus essa manhã em nosso meio. Oh glória! Oh glória! Alguém já levantou as mãos? Ele é santo! Se quiser economizar para o culto do domingo, é com você. Eu deixaria tudo aqui essa manhã. Se quiser falar em línguas estranhas, fale. Isso aqui ainda é a Assembleia de Deus. Se está cheio, fale em línguas estranhas. Preciso caminhar. O nosso parente remidor, o nosso Boaz, ele preenche os requisitos de um administrador teocrático. Quando Boaz, ele entrega os calçados a Ruth, isso é testemunho que ela foi redimida. Só que quando, em Levítico 26, o parente remidor quita a dívida, o poceiro tem que sair da terra. Mas a pergunta é, por que Satanás não deixou a terra, se a dívida foi quitada?
Se o poceiro não quisesse sair da terra, é mais ou menos movimento sem terra. Não é dele, ele toma posse e não quer sair. Se o poceiro tomava posse da terra e o parente remidor quitava a dívida, e ele não quisesse sair, o parente remidor deveria levar uma cópia da escritura. Porque em Israel a escritura original ficava na mão do juiz. E ele então deveria ir até o juiz. E diante do juiz, o juiz atestava que ele é o parente remidor e que ele quitou a dívida. Então o parente remidor sabia que o juiz iria dar uma ordem para o seu exército descer na cidade e tirar o poceiro. Agora tu entende por que em Apocalipse, quando João arrebatado em espírito, ele vê o trono e ao lado direito do trono um livro selado, escrito por dentro e por fora. Que livro é este? A escritura original da terra. E por que João chora? Porque um anjo forte, e não me pergunta o tamanho nem as medidas, os profetas do Pix, se fizer lá, ele te conta. Escapou. Um anjo forte diz: ninguém é digno, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo dela, de abrir o livro e desatar os selos. E por que ninguém é digno? Anjos não poderiam, animais não poderiam, só poderia quitar a dívida um parente remidor do Elimeleque, que é o Adão que caiu. Só pode resgatar a terra e a humanidade perdida quem preenche os requisitos de parente remidor. Por isso que o fulano em Ruth capítulo 4 disse: eu não posso redimir Ruth, porque ele já tinha uma esposa. Se não pegar, não tem problema. Deus já tem Gomer. A Ruth é tua. De repente, um dos 24 anciãos levanta e diz: João, não chores. Está chorando por quê, João? Porque a terra geme. A criação foi perdida e a humanidade também, e não há ninguém digno de pegar a escritura, porque não há parente remidor. João, não chores. Está entrando alguém lá na portaria. Quem é ele? A raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Segura! Por que tem que ser raiz de Davi? Explico. Porque no segundo livro de Samuel, capítulo 7, do 13 ao 15, Natã disse que da prole, da descendência de Davi, teria um rei eterno que assentaria no trono de Davi e seria um trono eterno. A aliança davídica é que do trono de Davi haverá um rei eterno. E a aliança abrâmica é: a terra será possuída e governada por este rei. Temos uma terra eterna e temos um trono eterno. Ele tem que vir de Judá. Quando Jacó, em Gênesis 49:10, após ele abençoar os filhos, quando ele chega em Judá, ele diz que o cetro não se arredará de Judá, e virá de Siló. A palavra Siló, para os targuns, é o pacificador. Para os rabinos, o Messias. Mas em uma interpretação, dentro do hebraísmo, é aquele a quem pertence. Ou seja, o rei virá de Judá, e dele pertence o cetro. Agora tu entende quando Gabriel apareceu para Maria e disse: salve agraciada, tu vai gerar um filho. Eu nem me deitei com José. Calma, mulher, é obra do Espírito Santo. E tem um detalhe: o que vai nascer dentro de ti, o nome é Jesus. E ele se assentará no trono de Davi, um trono e um rei eterno. Ou seja, está entrando alguém lá, João.
Quem é? A raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. É aquele que foi morto e está vivo. E quando ele entra, os 24 anciãos se prostram e começam a cantar um novo cântico: digno é o Cordeiro. Enquanto os 24 anciãos estão cantando um novo cântico, 4 seres viventes, um semelhante ao homem, um semelhante à águia, um semelhante ao leão, um semelhante ao bezerro, se prostram. Os anjos começam a adorar, mas o cântico dos 24 anciãos é: digno é o Cordeiro, de honra, de glória, de poder, de domínio. Olha o que diz: e compraste para Deus. As traduções mais antigas é: e nos comprastes, tribos, línguas e nações, e nos fez reis e sacerdotes. Quando Jesus chega, ele pega o livro e João para de chorar. Ou seja, o nosso parente remidor, diz Paulo aos Colossenses, ele reconciliou todas as coisas consigo. A terra vai ser restaurada, a humanidade restaurada. Mas a pergunta que permeia entre nós é: por que o poceiro ainda não saiu da terra? É que quando ele abrir o livro e desatar os selos, a igreja já não estará mais aqui. Vai ser o momento em que ele vai punir a terra por 7 anos, com a abertura dos selos, e só pode abrir o selo o parente remidor. Então a ira do Cordeiro será derramada sobre a terra por 7 anos. E no final dos 7 anos, é quando o juiz vai enviar o parente remidor, um exército com ele. Que é esse crente que fica dando glória aí do teu lado? E um exército dos céus com anjos, e um anjo vai amarrar o poceiro Satanás por 1000 anos e vai tirar ele da terra. E a terra que um dia foi de Elimeleque será devolvida para Ruth, para Noemi, por causa do Boaz. Vocês estão aí? De vez em quando vocês fazem um barulhinho para lembrar que vocês estão aí. Mas agora ele está tratando com a igreja. Mas lembra que Israel falhou nos 3 ofícios? Quem lembra, diga amém. Mas lembra que um homem, o parente remidor, cumpriu os 3 ofícios? Se lembra, diga amém. Agora ele deixou uma administradora teocrática na terra. A pergunta é: e nós? Vamos cumprir os 3 ofícios? 1 Pedro capítulo 2, versos 9. Vós sois geração eleita. Qual o ofício? Sacerdócio real. Reis, sim, senhores. Sacerdotes, sim, senhores. A pergunta é: e o ofício profético? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, para anunciar. Os anunciadores chegaram aqui para anunciar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A pergunta é: por que ele não trata logo com Israel e tira o poceiro? Porque quando o rei chegou com o reino, é chegado, está próximo o reino dos céus. Pela incredulidade rejeitaram o reino e rejeitaram o rei. E o que aconteceu? Paulo, em uma analogia ou metáfora, como você escolher, em Romanos 11 ele explica isso melhor. Os ramos originais estavam enxertados na oliveira. Só que por conta da incredulidade eles foram cortados.
e entrou a plenitude dos gentios. Não confunda tempo dos gentios, que eu disse ontem, que começa com o cativeiro babilônico até que o tempo dos gentios se completem e encerra com a vinda da pedra. Lembra da estátua? A pedra vem na segunda vinda trazendo o reino. Termina o tempo dos gentios. Eu não estou falando de tempo dos gentios, agora estou falando da plenitude dos gentios. E não estou falando da plenitude dos tempos. É escola. Tempo dos gentios começa com o cativeiro babilônico e termina com a segunda vinda de Cristo trazendo o reino. Tempo dos gentios. Plenitude dos gentios começa quando? Quando os ramos originais são cortados. E eu e você fomos enxertados. Paulo diz, nem dê glória no culto, porque se os ramos originais foram cortados, quanto mais eu e você, jambuzeiro bravo. Então entrou a plenitude dos gentios quando nós fomos enxertados na oliveira. E o que é a plenitude dos tempos? Gálatas 4:4. Cristo veio na plenitude dos tempos. E qual é o momento exato da plenitude dos tempos? Os 4 reinos da estátua nos trazem isso como informação elementar, satisfatória e básica para entender que ele veio na plenitude dos tempos. Por quê? Porque após o cativeiro babilônico nunca mais houve idolatria. Então não pense que Deus perdeu o controle. Ele usou a Babilônia como instrumento de justiça para quê? Para tirar a idolatria, e não tem mais até hoje em Israel. Por que ele usou os medo-persas? Porque a semente do Messias vem de Judá e tem que nascer em Belém. Mas a semente, por causa do cativeiro, estava em Babilônia. O que Ciro fez? Assinou o decreto. É Deus usando os medo-persas para assinar o decreto e a semente sair de Babilônia e voltar para Jerusalém, o lugar exato onde tem que nascer o rei. Então Deus usa a Babilônia, Deus usa os medo-persas. E Deus usou os gregos, usou Alexandre o Grande. Recebendo o conselho de um filósofo, Alexandre o Grande entendeu que não iria dominar com a força bélica, iria dominar implantando o helenismo grego, a cultura grega e a língua grega. Ou seja, se todo mundo saber o grego, você domina. Só que Alexandre o Grande não era tão grande assim. Quando ele pensou que estava implantando a língua grega para dominar o mundo, na língua grega, o evangelho vai chegar em Samaria e principalmente nos confins da terra. Paulo em grego, 54 cidades, 32 países, 9 ilhas do Mediterrâneo. As fronteiras estavam abertas para a propagação do evangelho pregado em grego. Quem preparou? Alexandre o Grande. Não é tão grande assim. E Roma, pavimentando estradas, Pax Romana, abrindo fronteiras, pensando, vamos abrir fronteira para dominar. Mal sabia que estava abrindo fronteiras para a primeira, segunda, terceira viagem missionária. Enquanto tu está aqui adorando e servindo a Deus, Deus está usando até o ímpio para abrir fronteiras e portas para crente entrar e passar. Tem alguém que acredita nessas coisas ainda? Então, como os ramos originais rejeitaram o rei e o reino foi protelado, e Deus agora está tratando como administradora teocrática a igreja na terra. Por isso as 70 semanas de Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Vocês me aguentam mais 10 minutos? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, não é sobre a igreja, o povo de Daniel, o povo judeu, santa cidade, Jerusalém. Os 6 objetivos das 70 semanas. Agora, Gabriel, o anjo, ensina como contar as 70 semanas. Desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém. Vocês contarão 7 semanas, mais 62 semanas, até o príncipe, até que o Messias seja tirado. A palavra tirado está em Isaías 53, até que seja tirado, morto. Quando começa a contar as 70 semanas? Neemias capítulo 2, versos 1, ano 445. Como eu sei, eu tenho o livro do cânone de Ptolomeu, e fala as datas dos reis persas. Artaxerxes começa a reinar no ano 465 a.C. No 20º ano do reinado de Artaxerxes, é a saída da ordem para restaurar Jerusalém. Se ele começa no ano 465, 20 anos após o seu reinado, o ano 445. 445, eu começo a contar as 69 semanas. 69 semanas, a palavra semana em hebraico é Shavua. Shavua não é semana de dias, Yom é semana de anos. 69 vezes 7, 483 anos. Ano 445 menos 483 anos, chegaremos no ano 38 da era cristã.
Só que o calendário judeu não é um calendário solar, é um calendário lunar. Então o ano tem 360 dias, o que totaliza 173.880 dias, chegando no ano 32. A profecia é tão exata que desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, conta 69 semanas até a morte do Messias. Se cumpre no ano 32, mas tirando o ano 0, ano 33. A profecia é tão exata que os teólogos da teologia liberal passaram a dizer que o livro de Daniel foi escrito depois do cumprimento. Tão exata que é a profecia. Se cumpriu no ano 33, falta a última semana. E por que não começou a última semana? Porque quando Israel rejeitou o rei, rejeitou o reino. Logo, entra a plenitude dos gentios e Deus está tratando com a igreja. Israel rejeitado de modo nenhum, colocado de lado. Mas após o arrebatamento da igreja, Deus volta a tratar com Israel na última semana, que é a 70ª semana de Daniel. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, ano 70. E ele, o anticristo, firmará aliança com muitos por uma semana, 7 anos. E não diga que 7 anos é coisa de cabeça de assembleano. Por quê? Porque em Apocalipse 11, as duas testemunhas profetizam por 42 meses, 3 anos e meio. E a mulher vestida de sol que pisa sobre a lua foge para o deserto por tempos e metade de um tempo. Não precisa ser um Pitágoras, 3 anos e meio, mas 3 anos e meio totalizam 7 anos. Após o arrebatamento da igreja, a igreja estará nos céus. Fazendo o quê? Recebendo galardões. Mas a Bíblia diz que vai receber coroas. Pega essa informação. Coroa fala de autoridade. Aí a pergunta é: o que eu estou fazendo nessa escola bíblica, aprendendo sobre milênio? O que a igreja tem a ver com o milênio e onde ela se encaixa? Segura agora. A prestação de serviço que você faz aqui agora, como igreja, determina a tua coroa no tribunal. E a tua coroa no tribunal determina a tua autoridade no milênio. Eu vou repetir. A prestação de serviço que você faz aqui determina a tua coroa no tribunal de Cristo. E a tua coroa no tribunal de Cristo determina a tua posição no milênio. Como reis e sacerdotes, governará juntamente com Cristo por 1000 anos. Detalhe: após os 7 anos de tribulação, Cristo vem na segunda vinda, com a igreja glorificada. Satanás é amarrado. Ou seja, as glórias do milênio, a primeira glória é uma glória espiritual. E por que espiritual? Porque Satanás é preso. E a glória de Cristo e a sua presença irá permear. E toda a terra estará cheia da sua glória. Só que quando ele pisa o pé no Monte das Oliveiras e o monte parte, Mateus 25:31, quando o Filho do Homem vier em sua glória, ele se assentará no seu trono, cumprimento da aliança davídica, se assentará no trono de Davi. E olha o que ele vai fazer agora. Os salvos na tribulação, gentios e principalmente Israel, porque primariamente o milênio é uma profecia para Israel. Mas por causa das bênçãos em Israel, ainda vai abranger alguns salvos da tribulação que são gentios. E esses serão colocados à direita, chamados de ovelhas. Mas os ímpios que não morrerem no momento da segunda vinda de Cristo, serão todos os ímpios marcados com a marca da besta, colocados ao lado esquerdo, e são chamados de bodes. À esquerda bodes e à direita ovelhas, e Cristo no seu trono vai destruir os bodes, e olha o que ele vai dizer para as ovelhas: vinde benditos do meu Pai. Pouca mão levantada. Vinde benditos do meu Pai, para o reino, para o reino, para o reino, para o reino, para o reino que vos tenho preparado. Que reino é este? O reino prometido de 1000 anos. E as ovelhas entrarão com os corpos físicos para dentro do milênio. E a igreja glorificada como reis e sacerdotes,
iremos trabalhar dentro do milênio, com posições específicas para levar o povo à adoração. Qual a glória do milênio? Primeiro, uma glória espiritual. Satanás é preso e a tua presença irá inundar toda a terra. Qual a glória do milênio? Uma glória política, porque haverá um só Senhor, um só Rei, que governará toda a terra. Mas também haverá uma glória moral. E por que glória moral? Há tanta santidade, porque Ele é santo. Mas até as campainhas dos cavalos do milênio estarão escritas: santidade ao Senhor. Será um reino de justiça e um reino de santidade. Mas haverá também uma glória material. E por quê? Porque no milênio as ovelhas, os salvos com os corpos físicos, irão ter filhos. Haverá longevidade de vida, viverão 1000 anos. Haverá prosperidade agrícola, não haverá mais mazelas. As crianças irão brincar com animais que perderão a ferocidade. Há uma glória também no milênio social. Haverá paz. Por que haverá paz? Porque o príncipe da paz irá governar. A terra restaurada, o trono de Davi, Cristo, príncipe da paz, governando por 1000 anos. Haverá morte. Isaías 65 atesta que sim. Os que pecarem voluntariamente, esses serão mortos. Os salvos não morrem, viverão 1000 anos. Mas no final do milênio Satanás é solto. Alguém quer saber por quê? Melhor deixar com sede do que matar afogado. Mas só guarde algo no teu coração. Milênio, reino milenar, não tem nada a ver com o reino eterno, como os pós-milenistas atestam. O reino de 1000 anos, ele encerra após a rebelião na soltura de Satanás. Ele vai enganar a muitos. E aí vem a batalha de Gog e Magog, fogo de Deus desce do céu. Satanás é lançado no Guiena, e os ímpios são mortos, lançados no Hades. Mas após o juízo final, Pedro diz que os elementos ardendo em chamas se desfarão. A terra passará pelo fogo. Um jovem um dia me perguntou, pastor Joab, e disse assim: se a terra já foi restaurada no milênio, por que tem que ser restaurada de novo para a criação de novos céus e nova terra? Explico: Deus não habita onde há rebelião. Como Satanás foi solto no final dos 1000 anos, contaminou a terra. Então agora ele vai criar, após a terra passar pela restauração do fogo, ele vai criar os novos céus e uma nova terra. O que eu vou dizer aqui agora vai causar uma certa confusão em muitos, mas não tem problema. No final de tudo, no novo céus e nova terra, a nova Jerusalém descerá ataviada. Aonde a igreja estará? Como a promessa para a igreja sempre foi céu, na casa do Pai. Filipenses 3:20, a nossa cidade está nos céus. O lugar da igreja é céu. Mas ela tem acesso ao novo céus e nova terra. Mas o ambiente da igreja é Nova Jerusalém. Mas para que novos céus e nova terra? Os salvos do milênio, que não se rebelaram contra o governo de Cristo e permaneceram salvos, esses terão o pecado removido. E a pergunta que não quer calar: terão os corpos glorificados? Depois de mais de 68 traduções de livros de escatologia, de professores americanos, só encontrei uma resposta satisfatória, que era a que eu já tinha no meu coração: estes não terão os corpos glorificados. Como a criação é restaurada, será uma descontinuidade ao Éden. E estes viverão para sempre, com os corpos físicos com o pecado removido. E como serão eternos? Vai ter uma árvore lá. E a igreja não precisa da árvore. Por quê? Porque após aquilo que é mortal ter se revestido de imortalidade, e aquilo que é corruptível ter se revestido de incorruptibilidade, não há mais problema algum conosco. Corpo glorificado de eternidade. Alguém já levantou a mão? De eternidade a eternidade.
Para mim é um privilégio imenso poder participar dessa escola bíblica tão relevante, diante de um povo fervoroso, e transmitir um pouquinho daquilo que eu aprendi com o Senhor Jesus, com livros e com professores. Que Deus continue nos dando crescimento para a glória de Deus.